Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X, encerrando esse meu ano aqui no YouTube. Vou fazer uma coisa que todo mundo faz hoje, que está na moda, e virou padrãozinho, fazer uma retrospectiva 2018. Porque agora é fácil, né, galera? Antigamente era complicado esse negócio de retrospectiva, porque ninguém tinha acesso, livremente às imagens, ou às notícias como a gente tem hoje. A qualquer momento você pode puxar a notícia de janeiro desse ano, ou até dezembro. A qualquer momento você pode rever. E qual que era a ideia da retrospectiva? Antigamente, na época que eu acompanhava a mídia mais tradicional, você queria rever uma notícia, rever uma imagem ou um vídeo surpreendente, em destaque, e você só podia fazer isso na retrospectiva. Você não tinha acesso à internet livre desse jeito aqui, com esse monte de conteúdo variado. Você tinha que esperar a rede de TV lá, montar lá as suas melhores imagens, as melhores do ano, as que ficaram mais em evidência, mais em destaque, e acompanhar todo o processo de edição deles lá. E é o que eles queriam que você revesse. O que deu mais audiência para eles, o que causou mais impacto na sociedade. Mas hoje qualquer um, inclusive você, pode chegar agora e montar um vídeo, ou um podcast, ou fazer na sua própria análise aí, uma retrospectiva do que realmente foi importante para você durante todo esse ano. Galera, só que o Brasil esse ano ele se superou na produção de notícias, principalmente no cenário político. Mas o mundo não parou. O mundo continuou correndo aí e também gerou bastante notícia de repercussão, negativa ou positiva, na maioria negativa, que merece destaque. Então, se eu fosse fazer uma retrospectivas para vocês aqui de coisas que chamaram a minha atenção, que merecem um comentário, ou pelo menos uma passagem aqui para você não esquecer, eu ia gastar, 40 minutos falando sobre o cenário nacional e o cenário internacional. Então eu vou separar esse vídeo aqui da minha retrospectiva em primeira e segunda parte. E nessa primeira parte eu vou me concentrar no cenário internacional. E posteriormente na segunda parte eu vou falar sobre o cenário nacional. Beleza? Valeu! Galera, sobre retrospectiva internacional, eu acho que para mim o que chamou mais atenção foi o cenário militar internacional. Onde as conspirações foram se revelando aí. A conduta, geralmente oculta dos senhores do mundo, ficaram um pouco mais clara, com algumas manobras, algumas provocações, alguns comentários, algumas atitudes de quem controla realmente o mundo. E eu acho que merece destaque, como sempre acontece nos outros anos, a condução da humanidade pelos Estados Unidos, pelo menos a intenção deles. Eles foram os grandes provocadores do ano, causando, provocando com palavras, declarações, ou até com atitudes agressivas, com manobras militares, exercícios e tal. Eles provocaram uma tensão no cenário militar internacional, também na questão econômica, com a guerra comercial que o Trump abriu aí, mas principalmente nessa questão militar, que ainda move o mundo. E qual era a ideia dos Estados Unidos, o grande provocador? A ideia deles era cutucar, tentar prejudicar os seus adversários para manter sua posição de número 1 do mundo, para não se sentir ameaçado. Então, na questão do mercado internacional, o Trump abriu guerra contra os outros grandes mercados, que seriam da China e da Rússia, inclusive contra a União Europeia também, para manter sua posição de, aqui é eu. Eu acho engraçado quando a galera aqui no Brasil fala de neoliberalismo, de Estado mínimo, de ajudar os Estados Unidos na condição de colônia, e os Estados Unidos não tem nada de neoliberalismo, não tem nada de Estado mínimo. Lá o Estado é forte, protecionista, intervém no mercado econômico quando necessário, intervém dentro da sociedade, não dá liberdade realmente de ação, para que as pessoas possam prejudicar o plano dele. Então eu acho engraçado isso daí. E na questão do cenário militar, os Estados Unidos se envolveu em várias tretas, cara. Eu posso começar destacando para vocês aqui que foi a questão da Coreia do Norte. Lembra da Coreia do Norte? Aquela treta, ameaça, fogo e fúria, eu vou apagar a Coreia do Norte do mapa e tal. E aí o coreano muito louco lá, o ditador Kim Jong-un, já falava também contra o Trump falando contra ele, guerra no Twitter. E aí foram provocar lá com exercícios militares, aquelas
guerrinhas ocultas, né, com manobras, né, de provocação exatamente, né, e eu me lembro aí que de tudo isso que aconteceu, né, o que o Trump acabou ganhando com a Coreia do Norte foi o desrespeito, né, porque ele abaixou a bola, ameaçou tanto invadir, fazer guerra, depois teve que baixar a bola, teve que fazer meio que um pacto forçado para o restante da sociedade com a Coreia do Norte, fingir, né, e eu vi muita gente falando, não, o Trump promoveu a paz com a Coreia do Norte. Quem promoveu a paz, né, da Coreia do Norte com o restante do mundo, principalmente com os Estados Unidos, foi que ela desenvolveu sua bomba atômica, né, inclusive com os meios, né, de lançar os seus mísseis intercontinentais. Então ficou meio esquisito, né, a conduta do Trump a respeito da Coreia do Norte, né, porque o que os Estados Unidos fez com a Coreia do Norte foi acelerar o programa, né, de desenvolvimento bélico de condição nuclear deles lá. Outra coisa que o Trump fez sem querer, eu acho que nem era a intenção dele, foi reaproximar as duas Coreias. Inimigos históricos, né, tocando a mão. Não foi só o Kim Jong-un que apertou a mão do Trump. Kim Jong-un apertou a mão do presidente, né, sul-coreano lá. Uma coisa que não acontecia há anos, cara. Que ninguém nem imaginava que pudesse acontecer. Tudo isso por intervenção do Trump? Não. Tudo isso porque a Coreia do Norte, com medo das ameaças do Trump, desenvolveu sua bomba atômica e entrou no clubezinho lá de não me toque. Olha só, parabéns aos envolvidos. Tem um caso que ainda está sempre em andamento, sempre em destaque para alguns, mas que fica meio oculto para outros, que é o caso da Ucrânia. O que os Estados Unidos quis fazer na Ucrânia? Indiretamente, naquelas atitudes de bastidores, né, com agentes da CIA, espiões, essas coisas aí, né, e falando diretamente ao governo, né, com seus indicados, seus infiltrados, né, fez o governo ucraniano provocar a Rússia, né, onde ele, de repente, os Estados Unidos ia controlar indiretamente, sem que ninguém percebesse, a Ucrânia, e a Ucrânia ali é na borda da Rússia, né, na fronteira. A ideia era provocar os russos, meio que ameaçar os russos na sua fronteira. Geralmente os Estados Unidos ele se protege muito com isso, ele não tem ameaças em suas fronteiras. Mas como ele fica instalando bases avançadas no restante do mundo, algumas dessas bases às vezes são ameaçadas, pelo avanço dos seus inimigos, como o caso dos chineses e principalmente dos russos. Os russos não têm vergonha e não têm medo, de avançar, para proteger os seus interesses. Então os Estados Unidos gostam muito de proteger as suas áreas de influência, que são as suas áreas de interesse. E a Rússia agora simplesmente abriu guerra nesse mundinho aí, de jogos, de poder. Como se fosse um jogo de xadrez, avança uma peça aqui, perde outra ali, avança uma outra para deter o avanço de uma segunda, de uma adversária. E a Rússia fez isso. E aí o que os Estados Unidos quis fazer foi provocar a Rússia, para meio que dar um cheque nela com a respeito da Ucrânia e tal. E eles perderam espaço, porque os russos reagiram de maneira até agressiva, desproporcional. Acho que a Ucrânia e os Estados Unidos não esperavam que os russos iam reagir dessa forma. E eles meteram a mão numa parte da Ucrânia ali, que era a parte de interesse dos Estados Unidos, e reverteram a situação. Criaram uma situação delicada para o governo ucraniano, que pode até derrubar o novo presidente ucraniano lá, está tentando se manter com várias manobras políticas, mas não é legal, nem para o povo ali, local ali, não é legal a atitude deles. Foi mais uma atitude de colônia dos Estados Unidos que não deu certo. Ou seja, o que eles queriam fazer na Ucrânia provocando a Rússia se reverteu contra eles. E agora os russos estão meio que dominando uma certa região da Ucrânia ali, e ameaçando até o poder político da Ucrânia de colocar alguém, mais ligado aos russos no comando ali, que era o interesse contrário dos Estados Unidos. Eles queriam colocar pessoas cada vez mais ligadas a ele no comando da Ucrânia para ficar provocando os russos. Tá lá, a treta lá, cara. Outro conflito, galera, que pra mim ganhou destaque esse ano aí, mas ficou oculto para a maioria das pessoas, mesmo que alguns tenham comentado sobre isso, é o Iêmen, que está passando por um momento muito delicado, numa guerra civil deles lá, o povo está sofrendo muito, com os reflexos, de um combate interno, onde você tem os rebeldes, tropas leais, terroristas, vira uma confusão, e aí você pensa assim, mas o Iêmen, é um problema deles lá, não interessa. Faz parte dessa guerra oculta que acontece no mundo. É mais um palco, é mais uma peça desse cenário inteiro. Por quê? O que acontece no Iêmen hoje, e que ninguém gosta de falar porque não tem importância, quem morre lá, as crianças, as mulheres que morrem lá, é que tem nações estrangeiras, usando o povo local
né, para assumir o controle daquela nação. Como? Você apoia uma determinada facção ou um determinado grupo, né, para tomar o comando desse país e aí sim, né, colocar em prática os seus interesses. A treta ali no Iêmen, né, envolve ali rebeldes, envolve tropas leais, envolve terroristas. Cara, né, são pessoas trabalhando para governos estrangeiros. São patrocinadas, né, tem um suporte logístico, né, de gente de fora, né, que aí sim tem interesse na região. O Iêmen é importante, talvez não para o Brasil, mas ali naquela região do Oriente Médio ele é importante. A sua posição geográfica, não é que ele produza algum recurso, né, que está em falta no mundo e tal, muito valioso. É a posição geográfica e ainda assim a influência regional. Quem controlar o Iêmen vai ganhar mais força naquela região. Então quem está em treta ali nessa guerra oculta, nada menos é do que o Irã, sim, o Irã patrocinando, né, alguns fiéis de uma facção lá leal ao governo, que é mais favorável ao Irã, né, e tem os rebeldes, que são favoráveis e patrocinados pela Arábia Saudita e indiretamente por Israel. É isso que acontece lá. É uma guerra do Irã contra Israel e contra a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita e Israel nada mais são do que colônias, né, do que bases avançadas dos Estados Unidos. Ou do grupo que controla esse comando aí, Estados Unidos, Inglaterra, alguns aliados, né, como a própria Arábia Saudita e Israel. Né, seja a cúpula sionista, os antigos nazistas ocultos, né, os Illuminati, eu não sei como você se refere a esse grupo aí. Então quando você olha ali para quem está em guerra no Iêmen, né, mas são os rebeldes, são terroristas, são tropas do governo. Cara, depende de quem está olhando, depende da atitude que eles tiveram, depende de quem está comentando para você. Mas é tudo a mesma coisa. É como se fossem mercenários trabalhando para alguém. Porque a ideia do Irã é aumentar o seu poder de influência naquela região para perturbar um pouquinho mais Israel, né, e avançar, né, fazendo meio que um cerco contra a Arábia Saudita. Porque se ninguém percebeu, ou ninguém comentou com você, mas eu fiz questão de falar sobre isso, o Irã já está meio que comandando o Iraque, né, politicamente hoje. O Irã tem um problema sério com os Estados Unidos, ou o grupo que controla os Estados Unidos. O Irã é um adversário. Então, se os Estados Unidos tinha lá um problema com a Coreia do Norte, baixou a bola, tem um problema com a Rússia, e ficou mais evidente agora na Síria, que eles tiveram que abandonar a Síria por intervenção russa, né? Na questão com o Irã é a mesma coisa. Os Estados Unidos ficam perturbando seus adversários, só que eles estão tendo que recuar. Porque os seus adversários, que sempre mantiveram aquela questão da neutralidade, não quero guerra, deixa pra lá, deixa os americanos fazerem o que quiserem, né? Olha o que eles fizeram no Oriente Médio, eles destruíram, saquearam, né, e abandonaram tudo lá, cara. Né? Só mataram, roubaram, né? E aí, o que deu? Para que serviu, né, a nova ordem mundial dos Estados Unidos na região? Implantar a democracia. Olha a Líbia como está hoje. Né? Tem escravidão em mercado aberto, cara. Tiramos o Gaddafi, colocaram quem no comando? Várias facções com vários mini ditadores muito piores do que o Gaddafi. O Gaddafi só quis peitar os Estados Unidos. E aí promoveram, né, esse esquema de primavera árabe no Oriente Médio, que foi avançando, destruindo vários países da região ali, causando instabilidade total, para que alguém de fora com grana pudesse comandar ali, né, e preservar os seus interesses, como saquear recursos naturais, né, que só parou na Síria. Por quê? Porque a Rússia interviu na Síria. A Primavera Árabe vinha para a Síria com força total, já tinha lá o bloqueio econômico para causar uma crise interna econômica, desestabilizar o governo, e aí surgem os mercenários, né, mentindo, fingindo que são rebeldes, né, da causa síria, e de repente foram derrubar o governo e o Putin percebeu e falou: aqui não. Não estou falando que o Putin é um salvador, o Putin tem os seus interesses, sim, principalmente de barrar o avanço do seu principal adversário, que é os Estados Unidos. Eles queriam o comando da Síria. Né? Hoje eles estão se contentando a ficar com um trecho, e nem isso os russos vão deixar para eles. Então, eu já falei diversas vezes sobre o esquema de Primavera Árabe que falhou na Síria, porque os russos interviram. Né? E aí partiram para atitudes até desesperadas no caso da Síria. Como aquelas simulações de ataques químicos para justificar um ataque, né, dos Estados Unidos, né, e o apoio da população para formar uma aliança maior, para tentar, né, meio que coagir os russos numa possível reação. Né? E não aconteceu isso. Né? Não, esse ataque químico não teve esse efeito na opinião pública aí em favor dos Estados Unidos que eles queriam.
Né? Tiveram algumas manobras absurdas, né? Como patrocinar os rebeldes, no caso terroristas também ali, né? Com equipamento de última geração, né? E ninguém sabe de onde apareceu tanque de guerra, drone, né? Munição farta, homens altamente treinados, informação, né? Privilegiada. É muito estranho todo esse suporte que apareceu para os rebeldes, né? Que é a mesma coisa que mercenários, que é a mesma coisa que terroristas. Né? Mas a Síria resistiu com a ajuda dos russos, né? E sufocaram esses rebeldes, né? Detonaram com o esquema lá dos mercenários terroristas, né? E fizeram que os Estados Unidos fugissem recentemente agora da Síria, abandonassem. Eles ainda tentaram, né, criar uma zona de exclusão, uma zona neutra, para permanecerem dentro do território sírio e fazer o corredor, que é o que eles tanto se interessam ali na região, né, para ter acesso, né, ao mar local ali, né, e outras regiões do estado, e sempre ter uma base avançada ali para coagir seus inimigos. Mas não deu certo. Dessa vez não deu certo. E não importou, né, a questão das agressões diretas, a manobra que Israel usou lá para provocar os russos, né, os ataques, né, que ninguém sabe por que Israel fica atacando a Síria. Porque o que ficou na Síria é um negócio muito louco, cara. É muito delicado. Né? Dentro da Síria você tem um conflito, claro, entre Estados Unidos e Rússia. Ou pelo menos tinha. Né? Do lado dos Estados Unidos você tinha lá a coalizão das colônias norte-americanas, inclusive, né, o seu mais agressivo cão de guarda lá, que é Israel. Né? Se é que não é Israel que comanda os Estados Unidos indiretamente nos bastidores. Né? Atacando constantemente o território sírio com as suas justificativas malucas lá. Né, que ninguém acredita mais, e do outro lado você tinha a Rússia liderando ali a resistência, né, junto ao Bashar al-Assad e as tropas leais, são pessoas que entendem, né, o avanço do Império Norte-Americano na região, e também tinha lá uma treta entre curdos contra os rebeldes, contra os terroristas e contra os turcos, né, eles estão buscando ali sua região, né, o Kurdistão, né, um povo que não tem, né, um lar. Os turcos também, né, intervindo ali contra terroristas, mas não querem deixar os curdos, né, reagirem, acabam, né, promovendo alguns ataques locais, né, reservados ali. Você tem ali a presença do Irã treinando suas tropas e se posicionando contra o exército de Israel. Né? Então, quer dizer, é muita gente tretando num espaço, né, que já é destruído, né, cada um com o seu próprio interesse. Então eu achei que os Estados Unidos meio que baixou a bola nesse caso também. Fugiu da Síria, abandonou. Dizem que salvamos a Síria dos rebeldes terroristas. Os rebeldes terroristas eram os próprios mercenários norte-americanos. Mas nem tudo foi só cenário militar esse ano não, galera. Tem alguns fatos interessantes. Teve o caso dos garotos lá que entraram naquela caverna na Tailândia, que até agora eu não entendi aquilo. Estava chovendo, nas tempestades loucas que eles têm lá, e aí estava um grupo, de garotos lá com o professor, e eles entraram na caverna, para se proteger da chuva, e aí eles tiveram a ideia genial de entrar pro fundo da caverna, num local que é, impossível o acesso fácil ali, e sabendo que alagava e tal. Pra mim, sabe, até hoje eu não consegui entender essa situação. E aí teve toda aquela comoção internacional pro resgate das crianças, morreu até um mergulhador, e vamos fazer uma manobra e tal, vamos rezar, vamos orar e finalmente salvar as crianças lá. Mas até hoje eu não engoli a história de como eles foram parar lá no fundo. É um negócio meio louco que ninguém explica. A história foi bonita no final, foi comovente, até um drama da morte lá do herói que estava ajudando a salvar as crianças. Mas e quem causou toda aquela treta? Por quê? Qual a intenção? É meio esquisito isso daí, cara. Você pode falar também na questão do cenário internacional. Eu quero tirar um destaque para vocês aqui, que as grandes autoridades, do setor aeroespacial, ou seja, quem está controlando o que a gente vê fora do nosso planeta, quem controla as imagens, os vídeos, as ações no espaço, eles fizeram um esforço gigantesco, galera, gigantesco, para distorcer algumas informações, para ocultar muita coisa, muita imagem, muito vídeo, e tentar controlar também qualquer notícia que saísse para vocês. Sim. Por quê? Por que essas autoridades internacionais, seja a NASA, ou a União Europeia lá com a sua entidade, a Rússia, a China, por que eles estavam tão preocupados em impedir, que a humanidade ficasse sabendo o que está acontecendo lá fora? O controle foi rigoroso esse ano, inclusive fechando alguns observatórios. Não só um caso isolado em que o observatório teve suas ações interrompidas. Não, fecharam vários observatórios em várias situações diferentes. Recolheram material, censuraram
muitos vídeos, muitas imagens do céu. Né? Também teve aquela questão de pegar aqueles observatórios que estão lá em órbita, né? E de repente eles saíam do sinal constantemente. Falaram muito de Marte para você focar de um lado, mas esqueceram do outro. A gente teve lá aquele meteoro charuto, que nada mais era que uma nave, né, espacial, né, que estava passando, né, manobras. Né? Não existe um meteoro que faz manobra de aproximação. Né? E, porra, era uma nave. Né? Claramente hoje os cientistas, pesquisadores sérios da área reconhecem que provavelmente era alguma coisa, né, artificial, extraterrestre passando por aqui. Não sei se monitorando o que está acontecendo, ou se já estava programada para tal, né? E passaram por aqui, fizeram o que tinha que fazer e foram embora. Né? E a gente está falando de meteoro ainda, né? Muita gente falou, mas não deu destaque. Tem a tal do cometa gigantesco, né? Que era azul, depois verde, né? Que era maior que Júpiter, pelo menos o seu brilho era. Muita gente começou a falar sobre esse cometa aí, e aí fizeram aquela relação natural com o Nibiru. Nibiru está todos os anos se aproximando da Terra. Né? E eu acho que o Nibiru já até passou, deixou esse caos aqui, foi embora, ninguém percebeu. Né? As imagens, né, ocultas do Sol, né, objetos estranhos, né, se aproximando da Terra, ou do Sol, ou do nosso sistema solar, com comportamentos estranhos que geram suspeitas. Então, na verdade, toda essa atitude das autoridades internacionais gerou muita suspeita. Só que, como ficou tudo muito oculto, você não ficou sabendo, não ganhou destaque, porque você estava muito mais preocupado com outras notícias. Os grandes manipuladores de opinião pública, né, os caras que fornecem informação para você, né, ficaram falando sobre questão política de maneira menor, tendenciosa, falando sobre fofoquinha de celebridade, mas não falaram de coisas importantes. Mas aconteceu um monte de situações aí que gera suspeita, sim, que alguma coisa esquisita fora da Terra está acontecendo. Ah, mas é conspiração, você é maluco. Não, eu não sou maluco. Porque quem fez isso foram as atitudes, né, das grandes autoridades a respeito do setor, não foi eu. Não foi eu que fui lá interditar o observatório. Não foi eu que censurei imagens. Não fui eu que calei alguns pesquisadores. Foram os caras que comandam o sistema. Então eles querem esconder alguma coisa. Isso é claro. E aí a gente tem a rede de internet, né, essa maravilha da nossa, né, atualidade aqui, né, perdendo força, sofrendo um ataque massivo, né, tanto dos governos quanto das entidades privadas, que na verdade, né, tem uma conduta promíscua de união entre os dois ali, com interesses a serem preservados para ambos, né, atacando a internet, a liberdade de conteúdo que você tem na internet. Né? Essa questão de liberdade de conteúdo gera uma certa imparcialidade, que é o que a gente não tem hoje na maioria dos meios de comunicação. Então, para quem comanda a opinião pública, para quem tem interesse em manter o poder, né, e precisa dessa opinião pública favorável, não é interessante que você fique sabendo realmente o que está acontecendo. A ideia deles é sempre passar para você o que você tem que saber. Só que a internet, cara, deixa qualquer um falar qualquer coisa. Isso não é bom. Então a internet foi massacrada nesse último ano aí com algumas atitudes estranhas. Não teve lá o fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos? Né? Que é a ideia de meio que induzir você ao conteúdo que eles quiserem. É através da questão financeira. É através de escolhas suas. Então você tem uma limitação no que você pode ver, né, inclusive com censura. Por falar em censura, né, esse artigo 13 que está sendo implantado na Europa lá, né, que preserva lá os direitos autorais, nada mais é que censura descarada. Eles querem limitar, né, a questão do acesso de pessoas a conteúdos alternativos, censurando quem produz esses conteúdos. As grandes marcas querem retomar o poder de controle sobre você. Por falar nisso também, a fake news, muito utilizada aqui no Brasil na questão da campanha política, mas foi utilizada largamente em várias situações no mundo inteiro. Fake news é parte do grande processo para tirar a credibilidade da internet, para tirar a confiança e justificar que o Estado, né, patrocinado pelas redes privadas, né, intervenha na internet para manter um controle saudável. Nada mais é do que censura. Não é manter o controle, é retomar o controle da sua opinião, que muitas vezes era influenciada por conteúdo alternativo fora do controle deles. Entendeu agora? A internet foi massacrada esse ano, e vai ser ainda mais a partir dos outros anos. Quando você vê um governo de direita assumindo algum país, como é o caso do Brasil, e muita gente batendo palma para conduta fascista, que também controla a mídia. Ela favorece a mídia positiva e sufoca a mídia negativa aos interesses deles. Isso é censura. É disfarçado, mas é censura.
E vários países adotando esses governos de direita, né, vão vir com essa ideia. Censura disfarçada. E o ataque vai continuar. Né? Também queria dar um destaque para vocês, e eu acabei nem publicando o vídeo que eu fiz a respeito disso, né, que as grandes redes, né, como o Facebook e outras aí, as instituições bancárias, né, até grupos de hotelaria, agora, grandes corporações que trabalham no meio virtual, né, anunciaram o vazamento de dados. Sim, dados pessoais de usuários. Qual o interesse? Teve um escândalo do Facebook que vazou dados dos usuários, né, para ter uma manipulação de opinião por uma empresa privada ali para favorecer um determinado candidato, que no caso era o Trump, durante a eleição. Né, porque através dos seus dados pessoais, cadastrais ali, muitos deles íntimos, os caras conseguem saber tudo sobre você. É estranho, eu tenho um vídeo para falar sobre isso, não publiquei ainda, mas é estranho porque vazaram-se muitos dados de muitas fontes diferentes. Hoje, com essa questão do avanço tecnológico, né, pode ver que os grandes sites aí, né, de qualquer que seja a empresa, eles ficam cobrando cada vez mais, né, uma atualização de cadastro dos usuários, né, dizendo que suas informações estão preservadas. E de repente você fica sabendo ficaram sabendo seu número de cartão de crédito, né, a sua condição financeira, né, então ficaram sabendo onde você mora, né, as coisas que você gosta, onde você frequentou, quanto você, né, gastou com determinada coisa, o seu interesse, né, a sua localização real, né, onde você trabalha, a condição da sua família, a sua condição íntima, se você é casado, se você é homossexual, se você tem interesse por uma coisa meio específica, tudo, cara, tudo dá pra você descobrir através dos seus cadastros na internet hoje. Você percebeu que esse ano tiveram vários desses, como é que eu posso dizer? Desses sites que falam assim, descubra quem é você no mundo das cores, descubra quem é você no mundo animal, descubra quem é você no mundo dos animes, né? E aí você vai colocando lá alguns itens da sua preferência, né? Que no final é tipo meio que um joguinho que determina você, né? O seu perfil, a sua personalidade é essa daqui. Mas na verdade o que eles estão fazendo é pegando seus dados pessoais, porque você entra muitas vezes através do Facebook para fazer esses joguinhos aí, né? E eles pegam o seu interesse pessoal e vão selecionando. E você talvez não perceba que depois eles vão postar, muitas vezes é usado na questão comercial, conteúdo de mercado relacionado ao que eles acham que você vai se interessar. Eles estão te induzindo, cara, a consumir, sem que você perceba. Mas vai além disso. Vai a manipulação até de opinião, inclusive para escolher, né, políticos, por exemplo. Ou para que você se manifeste numa posição ideológica. Ou para que você apoie uma atitude que você acha até errada. Ou para que você critique uma coisa que talvez estivesse certa. Tudo isso eles vão te induzindo, manipulando a sua mente. Tem a questão da massa, né, de seguir a massa. Tem a questão de, parece que se identifica com você. Olha, eles sabem exatamente, eles são você. Tem alguns líderes, né, que usaram essa questão do digital influencer, né, que eles fazem um personagem que talvez você se identifique com ele e sem que você perceba, eles vão conduzindo a sua mente. Em nenhum momento eles dão liberdade realmente de você pensar. Eles passam a pensar por você. E aí passam a escolher por você sem que você perceba. Então teve isso muito na internet esse ano. E eu acho que isso vai se agravar muito nos próximos anos agora. Tem também um destaque para essa crise migratória. O mundo inteiro hoje está com esse processo de imigrantes. Gente se deslocando de uma nação para outra. Muito relacionado às suas condições, a movimentos socioculturais, a questão até de guerras internas, né? Não é só a questão de miséria, né? Às vezes a guerra provoca essa miséria. Às vezes um governo ou pessoa provoca, né, a pessoa fugir dali, porque ela sabe que ela não vai conseguir conviver naquela realidade dela. Então o pessoal está mudando muito, né? Procurando oportunidades, né? Novos ares, novas nações, digamos assim. Então o mundo inteiro está com essa crise migratória aí, né? Na Europa, né, o pessoal fugindo da África também, o Oriente Médio, até aqui na América do Sul, né, tem gente indo também para a América do Norte, procurando refúgio nos Estados Unidos, tem aquela treta com o Trump que odeia imigrantes. Né, e por quê? Você acha que tudo isso é à toa? É normal? A gente está num processo de globalização e é normal as pessoas se misturarem pelo mundo. Até parece legítimo, mas não dá ideia de que as consequências dessa crise migratória, né, que é o caos, que é o tumulto, que é o conflito, né, que é a xenofobia, não dá ideia de que parece um caos provocado.
O caos não aconteceu realmente ainda na nossa nação. O caos, né, vai ser o antepasso da revolução. E quem está no comando hoje não quer a revolução. Mas eles sabem que o caos é inevitável. Então o que eles fazem? Eles provocam um caos controlado por eles. E aí isso vai saciando a sociedade de certa forma. Né? Você vai neutralizando os rebeldes, que são enganados e não percebem que estão sendo induzidos, conduzidos nesse caos artificial. Essa crise migratória parece muito com isso. Esses conflitos internos, né? Por quê? Porque a ideia do Estado, né, e de quem comanda o Estado, né, as grandes corporações, é promover uma repressão cada vez maior do Estado contra a massa. Mas como? Ah, mas está tendo conflito dentro da massa. Eu preciso intervir para manter a ordem. Né, a tal da lei marcial. Então esse caos controlado aí, né, criado muitas vezes com a ajuda, por exemplo, de uma crise migratória, o avanço de estrangeiros, a ameaça estrangeira dentro da nação, e aí tem aquele símbolo do nacionalismo, do patriotismo, né, de preservar a ordem acima de tudo, o Estado herói, né, está justificando que o Estado intervenha cada vez mais repressivamente, opressivamente, agressivamente contra a massa. E ninguém está percebendo. Ou os que percebem, né, ficam calados, porque o negócio está ficando sério. Eu podia falar com vocês aqui sobre essa questão de imigrantes, né, tem infiltrados de extremismo religioso, né, também faz parte desse processo do caos. Só que aqui no Brasil, por exemplo, e aí eu já entraria na retrospectiva do Brasil, né, muita gente que critica o extremismo religioso como uma ameaça para justificar, né, uma limitação na questão dos imigrantes, né, é os caras que odeiam o extremismo religioso islâmico, mas aprovam e aplaudem o extremismo religioso evangélico, que é a mesma coisa. A base é a mesma. A intolerância com outras religiões, o comportamento agressivo, né, o objetivo de tomar o poder, né, inclusive o poder político da nação, para colocar em prática os seus interesses, o seu ponto de vista, muitas vezes distorcido. Então isso está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Mas aí já entraria na retrospectiva nacional. Aqui foi o fim da retrospectiva internacional. Né? Eu sei que faltou um monte de coisa. Eu sei que faltou várias, né, situaçõezinhas, né, que podiam merecer um destaque aqui, um comentário e tal. Né? Faltou falar, né, de mais coisas sobre o Trump, faltou falar mais coisas sobre a conspiração mundial, os Illuminati. Né? Mas, galera, não dá para falar tudo, né, sobre tudo aqui. Eu acho que o que mereceu destaque, e pelo menos um resumão aqui, foi isso. Se você gostou, se você não gostou, não é problema meu. Eu falei o que estava com vontade de falar, beleza? Valeu.